Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando com vocês é a Isabela. A gente vai dar continuidade a esse que é o último dia do Prodão Week. E eu tô aqui para dar boas-vindas a todo mundo, dizer muito obrigado por quem está aqui conosco até agora, desde segunda-feira. Antes da gente começar esse evento, a palestra propriamente dita, eu preciso listar aqui quais são as empresas que patrocinaram e apoiaram a iniciativa da Prodam, tá bom? Eu vou listar aqui, a gente teve o patrocínio da Clear IT, da Lanlink, NTSec, Checkpoint, e contamos com o apoio da DServe, IPTrust, do Grupo de Segurança da Informação da Presidência da República, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente teve também o apoio da Bemol, Embratel, da Fundação Paulo Feitosa, que é de onde vem a nossa palestrante hoje, da Every e da Kaspersky. Antes da gente começar a palestra da Bruna, queria dar alguns avisos. O primeiro é que a ficha de avaliação do evento está aqui no nosso chat. Vou já publicar ela no chat, na verdade, e vou já publicar também o link da avaliação geral, tá bom? O nosso chat, para quem não conseguiu reconhecer, ele tá. Você clica aqui no canto superior da tela, tem um ícone com uma interrogação, e aí você pode conversar com a gente nesse espaço. A gente está atenta a tudo que vocês postarem. É isso, queria chamar a Bruna, desculpa, a Lilian, para fazer as honras e dar as boas-vindas para a Bruna. Lilian? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada pela paciência de estar conosco hoje, até aqui na Perseverança, sexta-feira. Hoje foi um dia que a gente trouxe muito case da qualidade, trouxemos empresas de referência local para compartilhar com a gente o uso de boas práticas e como essas normas, boas práticas, frameworks são incorporados no dia a dia, as certificações. Então, a Fundação Paulo Feitosa é muito conhecida na nossa região, conhecida internacionalmente, com projetos de referência, e a Bruna aceitou o nosso convite para compartilhar conosco a experiência dela, usando, então, metodologias ágeis, as ferramentas do sistema de gestão que a ISO disponibiliza para as empresas, e ver como isso é utilizado no dia a dia e como isso faz diferença na rotina de uma organização. Então, Bruna, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso evento. Um prazer enorme receber vocês. Pode se apresentar e fazer sua palestra. Obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada aí pelo convite, tá? Desde já. Nós da Fundação Paulo Feitosa ficamos muito felizes com essa ideia, né, de trazer para vocês numa semana tão importante. E, de fato, vamos agregar, né? A gente sabe, esse mundo da qualidade, ele é um mundo que causa um pouco de medo nas empresas, nos locais, por se tratar de certificação, mas a gente sabe que é importante e que não é um bicho de sete cabeças. A gente consegue fazer acontecer em qualquer tipo de empresa e negócio. E é isso que eu trouxe hoje. E é como a gente trabalha na fundação, um caminho que a gente veio traçando aí ao longo do tempo, tá? Para iniciar, essa daqui sou eu, graduada em Ciência da Computação e pós-graduada em Computação Forense e Perícia Digital. Tenho aí algum tempo de carreira dentro da FPF Tech, trabalho lá desde 2005. E a minha carreira profissional toda foi escrita na FPF, passando por diversas áreas dentro da FPF. Atuei como professora de informática durante alguns anos, ministrando cursos voltados para desenvolvimento web, mobile também. Depois, agarrei o desafio de trabalhar na área da qualidade
e isso foi muito legal, foi na época da mudança da ISO 2008 para 2015, e desde então eu estou aí como analista de qualidade e uma das responsáveis pela manutenção da ISO na FPF Tech. E um dos nossos grandes desafios é trabalhar com a ISO, que é uma norma que já vem ali toda escrita, padronizada como norma, dentro de um sistema que trabalha com metodologias ágeis, onde o que eu aprendo hoje, amanhã já pode ser obsoleto. Então, esse daí foi o meu primeiro grande desafio quando eu vim para a qualidade. Possuo, né, licença como auditora líder ISO pela Bureau Veritas e Scrum Master, atuando aí dentro dos times de agilidade. Quais são os problemas dentro de uma empresa que não tem, né, a certificação ISO? Antes da certificação ISO, a gente percebe que as empresas elas trazem naturalmente falta de controle, né? Não existe um método ali padronizado, não existe uma forma de trabalho escrita, bem definida ou até madura. Gargalos e gaps, e muitas vezes esses gargalos e gaps, eles ocorrem na empresa e eles não conseguem ser vistos justamente por não serem mapeados, ou quando são vistos, eles não são tratados. O retrabalho, fazendo com que ocorra uma perda de tempo, implementando várias vezes soluções diferentes e muitas vezes fazendo a mesma coisa, achando que é inovação. Então, uma das características que a ISO traz é justamente alguns benefícios que sanam esses problemas que a gente enxerga a priori. Ter uma certificação ISO, além de trazer uma organização interna, porque a gente começa a enxergar os processos e, de uma certa forma, trabalhar com eles de padronizado mesmo, sabendo quem é o quê, quem é responsável pelo quê, quem vai executar o quê. Também temos a melhoria do desempenho dos negócios, onde a gente tem as metas que a empresa quer alcançar, e aquelas metas elas conseguem ser acompanhadas através, né, dos indicadores. A gente, quando tem a ISO, sabe que tem os indicadores dentro dos processos, e esses indicadores eles são acompanhados periodicamente. Isso daí mostra o foco da empresa. A falta de controle, ela acaba que sendo diminuída, até muitas vezes some, dependendo de como você vai trabalhar o seu SGQ, como é que você vai guiar os processos, como é que você vai fazer com que as pessoas trabalhem de forma que elas consigam gerar o seu próprio controle sem tornar burocrático. Redução de custos, onde a gente tem, já que a gente não tem mais um retrabalho, a gente pode reduzir custos. A gente também tem como garantir que os defeitos eles vão ser sanados ainda na produção e não vão chegar lá no cliente. Ou quando chega o impacto não é tão grande e o cliente está ciente daquilo. Satisfação dos clientes, que é o principal foco da ISO 9001-2015, onde a gente consegue medir a satisfação do cliente e assim o cliente está de acordo conosco e a gente também de acordo com o cliente, trazendo para ele a satisfação, muitas vezes até em 100%. E isso faz com que ele se sinta seguro em trabalhar em parceria com aquela empresa, sabendo que o que ele solicitou vai ser entregue no final. E os colaboradores motivados, porque quando a gente trabalha em meio ao caos, a gente tende a ficar muito cheio de atividades, muito cheio de trabalhos que requerem um pouco mais de esforço. A partir do momento que a gente tem uma ISO implementada na empresa, e essa ISO ela realmente
é uma ISO que não é aquela ISO de parede, que é uma ISO que funciona, que dá o norte para a empresa e é executada. Isso daí faz com que a gente consiga enxergar onde está o meu valor de trabalho, o que eu devo fazer, até onde eu posso ir, até onde é a minha responsabilidade, onde eu posso agregar mais valor. Isso daí faz com que eu trabalhe de uma forma mais tranquila, digamos assim, e também participativa, e muitas vezes até proativa, onde eu consigo enxergar, onde eu consigo ajudar um pouco mais. Bem, quando a gente fala dos benefícios da ISO, tudo ok, tudo tranquilo para a gente que está ali dentro da qualidade, ok, a gente tem isso em mente. Mas as pessoas que não estão ligadas diretamente com a ISO, né? Que não é um analista de qualidade ou alguma pessoa de dentro da equipe da qualidade. O que acontece? Começa a ver a ISO, talvez, como eu falei anteriormente, um bicho de 7 cabeças. Opa, é burocrática. Foi um dos desafios dentro da FPF, quando a gente iniciou. Muita burocracia, muito papel, digamos assim. Preciso entregar, de fato, esse documento, mas por quê? O que eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo para criar um documento? Isso daí era um pensamento muito errado, que a gente teve que, né, trabalhar bastante com as pessoas para verem que não era uma criação, e sim era um aproveitamento do que eles estavam fazendo. A NBR ISO 9001 estabelece os critérios, as empresas possuem seus próprios modelos de gestão, né, aquela cultura ali já estava, né? A adequação dos processos aos requisitos da norma. Então, por mais que tenha os procedimentos, ainda que não tão, antes da certificação, tá? Não tão determinados, assim, tão bem explicados, pode haver algum tipo de processo, como já tinha na fundação, só que ele ainda não estava bem maduro, e a norma veio fazer com que a maturidade acontecesse no decorrer dos anos. E as metodologias ágeis tendem à flexibilidade, que é uma palavra que, quando a gente fala junto com a norma, meio que causa um susto, né? Como assim? Norma é algo ali que já está, norma o nome já diz. E aí, flexibilidade, como é que eu vou fazer para contornar? Como é que eu vou fazer para me adaptar? A FPF Tech, ela é uma instituição privada de ciência e tecnologia, situada em Manaus. Ela realiza pesquisa e desenvolvimento de projetos inovadores de software e hardware para empresas privadas e outras instituições. Os inícios da atividade foram em 1998. Esse ano a gente está comemorando os 25 anos de FPF Tech. E a FPF foi certificada ISO 9001 em 2008, quando ela estava ali nos seus 10 anos. Eu coloquei aqui os principais desafios dentro da fundação. A cultura da empresa, como eu falei, a gente já tinha ali um tempo, né, de FPF, já tinha aquela cultura de trazer metodologias e empregar isso dentro do dia a dia do trabalho ali das equipes. Tudo que é novo, a fundação adora trazer, a fundação adora aplicar, isso é muito legal. Diferentes tipos de metodologias ágeis nos projetos. Alguns projetos trabalhando com metodologia Lean, outros trabalhando com metodologia Kanban, que vocês vão entender mais ali na frente, como é que a gente fez esse trabalho aí. E a resistência à mudança. Gente, é difícil. Quem trabalha com qualidade sabe o quanto é difícil a gente trazer para o nosso lado as pessoas acreditarem ali no que a gente faz, acreditarem na norma, não seguirem ela só por ser a norma, mas sim ver valor no que a gente fala quando se fala de norma. Apoio da autogestão, isso daí talvez eu coloquei aqui como um desafio, mas não foi tão grande porque foi o interesse da autogestão e hoje nós ainda temos esse apoio, ainda bem assim, a autogestão da FPF, ela quer
e nas auditorias ela mostra que está ligado ali dentro do que o SGQ necessita, que o SGQ quer, e nos apoia nas mudanças, nos apoia nas ideias que nós trazemos. A falta de conhecimento da norma ISO 9001 também foi um grande desafio, porque os colaboradores ali, que ainda não têm aquela visão, né, de norma e tudo mais, vem só como aquilo, burocracia, norma vai mandar eu fazer e eu vou ter que seguir, e enfim. Foco na entrega, isso daí, quem trabalha com desenvolvimento sabe que todo o tempo é focado em entregar, mas entregar com qualidade, né? E isso daí é o princípio que, quando a gente traz a certificação para a empresa, a gente traz a satisfação do cliente. Então, a gente precisa, sim, entregar com qualidade. Então, não é só entregar. E um time da qualidade definido. Não tinha, assim, existia, claro, dentro da equipe de teste, tudo mais, mas não tinha uma equipe voltada para a ISO, para o SGQ em si. Alguém ali que tivesse conhecimento, pessoas que tivessem conhecimento, tivesse formação, certificações, que pudesse trabalhar, né, voltado para isso. A ISO 9001-2015 fornece os requisitos específicos para um sistema de gestão de qualidade. Isso daí fica bem claro, é a primeira coisa que a gente carrega com a gente, né? E prega quando a gente começa a falar de ISO na empresa. Quais foram as melhorias que nós vimos após certificação? Então, a gente trouxe a certificação para a FPF, depois desses desafios, tratamos os desafios, né? Fomos ali trabalhando junto com os colaboradores, fazendo muita conscientização e principalmente de mãos dadas com a alta gestão para que a gente conseguisse fazer acontecer a certificação. Acontecida a certificação, nós tivemos essas melhorias. A padronização dos produtos e serviços, a mentalidade de riscos, que hoje é algo assim que a gente busca melhorar constantemente. Abordagem de processo, né, visto que agora a gente tem os processos bem definidos, e isso é importante, e a gente precisa trabalhar aqueles processos de forma que eles não sejam engessados. Esse daí é a principal palavra que eu ouvia quando a gente começou com a certificação, que era, tá muito engessado o processo, eu não tenho como fazer mudanças. E a gente não tinha isso em mente. A gente sabia que a norma, principalmente quando se tratou da 9001-2015 ali na mudança, a gente sabia que a norma ela tinha sofrido uma mudança onde a gente conseguiria adaptar nossa forma de trabalho dentro da FPF com o que a norma tinha. Então, a gente enxergava isso. Não, o processo ele não é engessado. A gente tem como fazer adaptações e aproveitar o que vocês trabalham, mas a equipe em si, os times de desenvolvimento e alguns setores, eles não viam, eles não enxergavam essa forma de flexibilizar, digamos assim. E outra melhoria foi atender regimes estatutários. Isso é muito importante, onde na Fundação nós temos vários projetos voltados para P&D. E a gente sabe que grandes empresas, grandes indústrias aqui do Polo, elas têm certificação ISO e elas também são obrigadas a trabalharem com empresas que têm certificação ISO. Então, isso daí foi primordial para a Fundação. Assim, a gente saiu muito na frente, já nessa época, pegando esses projetos desses grandes clientes, que hoje continuam conosco, são vários, e era o nosso maior diferencial quando a gente implantou a ISO, tá? Agora falando de metodologias ágeis, né? Quais são as características? O que a gente já tinha ali no ambiente de FPF? O foco estava na entrega de um produto funcional, e agora ele passou a incrementar a palavrinha qualidade. A gente não estava só focado mais em entregar, mas também entregar com valor.
valor para o cliente e também com qualidade. O cliente é convidado a intervir com frequência. Isso daí é uma característica muito legal na metodologia ágil, porque o cliente ele participa da construção do produto. E vocês vão ver mais lá na frente como é que a gente faz esse trabalho com os clientes. As pessoas são fundamentais no desenvolvimento de todo o projeto. Isso é importante na metodologia ágil e é muito importante dentro da ISO, porque a melhoria ela só é feita por pessoas. Quando a gente fala, o processo é engessado, eu vou utilizar isso, eu vou ser um robô. Na verdade, não, isso é mito, porque só acontece melhorias através de pessoas. E esse ponto casou perfeitamente. A ISO ali com a melhoria, usando as pessoas, né? E os métodos ágeis que as pessoas são fundamentais no desenvolvimento do projeto. A documentação é gerada a partir das ferramentas de produção. Opa, aí morreu aquele mito que os desenvolvedores, a grande maioria, né, tem de, eu vou ter que parar de escrever meu código e gerar um documento. Não. Hoje, os frameworks que são utilizados, as ferramentas de desenvolvimento, um grande exemplo, o Git, já gera documentação que a gente utiliza na ISO. A gente consegue fazer rastreabilidade a partir dos artefatos que os próprios frameworks que eles utilizam fazem. Então, documentação que antes poderia ser visto como, nossa, tanta burocracia, eu preciso escrever, a pessoa só fala isso se ela não tem o conhecimento de fato de como a norma funciona, de como a ISO funciona. E aí sim ela vai achar que a norma é muito burocrática. Outros benefícios dos métodos ágeis: melhora a satisfação do cliente, que é o nosso foco, né, na ISO 9001-2015. Melhoria contínua, olha aí, item da norma, né, de produtos e serviços. Tem a participação do cliente, se eu tenho a participação do cliente, eu vou estar melhorando continuamente o que eu estou produzindo. E se eu tenho essa melhoria contínua, eu tenho ali uma lição aprendida, né? Eu consigo ter um histórico do que fazer, quando fazer, como fazer. Isso daí é legal, que já evita o retrabalho em outro tipo de projeto. Maior motivação e envolvimento da equipe, sim. Pois a equipe passa a ter autonomia para tomar decisões e executar tarefas. É importante que, dentro das equipes, elas conversem. Comunicação é primordial, justamente porque a construção ali do projeto é feita com a equipe toda. Não existe um mandatório, a não ser o cliente, né? Mas dentro, na hora de dividir as atividades dentro do processo, cada um tem sua parte bem definida, mas nada impede que eu consiga enxergar uma melhoria e incremente ali com o meu colega. Agilidade na correção de erros e identificação de problemas. Como a gente trabalha fora da metodologia, né, de cascata, a gente consegue fazer com que, ainda dentro da produção, a gente enxergue os bugs, enxergue os problemas e consiga trazê-los, né, para a roda ali discutir o que tem que ser melhorado, por que tem aquele erro, bora consertar antes de sair para a entrega do cliente. Aqui eu coloquei uma imagem que foi recentemente, né? Esse é o nosso gerente, o Alexandre Amorim, que ele é o maior divulgador de agilidade dentro da FPF. E aqui a participação que nós tivemos, né, no Gathering desse ano. E aí a gente representou muito bem com a participação dele e de outros colaboradores. Eu trouxe aqui alguns métodos ágeis que foram baseados neles que a gente conseguiu construir ali o nosso processo hoje, tá? A nossa ISO juntamente com o nosso processo. A gente conhece, a gente estuda, na verdade, a metodologia Lean, conheceu a metodologia Lean, isso quando eu falo nós, eu falo da FPF como um todo, recebe treinamento dessas metodologias, e aí a gente conhece a metodologia Lean, onde
ela é voltada mais para sistema de gestão de produção, mas isso não impede que a gente consiga utilizar algumas coisas do Lean dentro do desenvolvimento de software também, indicado para projetos reduzidos e mais objetivos, e o foco dela é construir, medir e aprender. Aqui eu coloquei os valores, que são os 5 valores do Lean: identificar o valor, a cadeia de valor, o fluxo contínuo, produção puxada e a busca da perfeição. Esse daí é o fluxo de trabalho dentro da metodologia Lean. O Scrum, inicialmente para desenvolvedores de software, já é diferente do Lean, indicado para projetos de diferentes áreas que tenham prazos apertados e requisitos mutáveis, porque aqui a participação do cliente é muito forte em cada fase. O Scrum, ele é dividido em sprints, tá? Então, as entregas, elas são parciais. E existe no Scrum as cerimônias, que são as cerimônias Scrum. Então, tem cerimônia para lições aprendidas, cerimônia para discutir planejamento. Aqui eu trouxe um modelo do Scrum puro, tá, gente? O Scrum mesmo puro, como é que funciona? Nós temos aqui o Product Owner e o Scrum Master. Esses 2 papéis, eles são fundamentais dentro do Scrum, onde o PO, né, ele vai ficar ali responsável por ser o papel do cliente na empresa, e o Scrum Master por fazer aquele acompanhamento dentro do time, fazer com que funcione o Scrum no time. Então, a gente tem aqui no Scrum quais são os itens de backlog, o que é planejado para dentro de cada sprint, né, aquele período de desenvolvimento. Tem o time ali rodando a sprint, e aí, diariamente é feita uma reunião, que é uma das cerimônias, que é a daily, onde o time vai discutir quais são os impedimentos para aquela entrega, o que eles têm para entregar naquele dia, o que pode ser entregue, o que não vai ser entregue, e aí incrementa-se o produto até a entrega para o cliente, as entregas parciais. Outro método ágil é o Kanban, também inspirado na filosofia Lean. Ele trata da execução do projeto, onde tem um quadro, tá? E esse quadro, ele é dividido em colunas, e essas colunas são alimentadas com cartões, e esses cartões são as fases dos projetos. Quais são essas 3 divisões que a gente encontra no quadro do Kanban? O que fazer, o que vai ficar, o que está em andamento, né? E o que vai ficar concluído, as atividades que já foram finalizadas. Então, basicamente, é o que a gente tem a fazer, o que a gente está fazendo, né? O que está acontecendo e o que já foi concluído. Por que eu quis mostrar as 3 para vocês? Vocês podem me perguntar, Bruna, qual das metodologias a Fundação utiliza? E eu vou falar para vocês que nenhuma puramente, e sim o que cada uma tem de melhor. Basicamente, a gente juntou várias partes das metodologias e a gente montou o nosso processo. O que tem de bom no Scrum a gente pode utilizar, o que tem de bom no Kanban que a gente pode utilizar no dia a dia, o que tem de bom no Lean que a gente pode utilizar em quais projetos. Pegamos aí os valores da FPF, que são esses 5, atitude de vencedor, colaboração, experimentação, responsabilidade social e comprometimento. Pegamos os 5 valores, né, ali, e a gente trabalhou o que nós fizemos, o processo fica definido dessa forma. A gente tem os nossos processos de apoio, que são esses em rostinho mais claro, e o nosso core, que é o nosso desenvolvimento de projetos. Uma outra dica legal, até para o pessoal mesmo pegar qual é o item da norma que ele está ali, é que nós demos o nome dos processos, o item da norma, tipo,
8.3, operação, 8.3, projeto de desenvolvimento. Ali o desenvolvimento, o processo é o 8. Áreas de apoio. Quando fala-se de recrutamento, seleção e contratação, item 7.2. Então, o nome do processo, PFPF, 7.2, aí segue uma sequência de números referentes. Processo 1, processo 2 ou 3. Mas a gente buscou fazer esse link entre o item da norma e o processo, onde está ali na norma. Isso ajudou muito o pessoal até na hora de ir, antes das auditorias, o pessoal vai direto ali na norma, opa, esse item 7 é onde eu estou, e dá uma lida, uma estudada, isso é bem legal. Aqui tem o fluxo, né, de como a gente trabalha. Como eu falei, misturando ali as metodologias ágeis, a Fundação trabalha dessa forma, onde tem a necessidade do cliente ali, a proposta realizada ali, a gente tem em verdinho FPF Tech, em laranjado cliente. A gente vem aqui para a lista de entregas, as entregas priorizadas, o desenvolvimento das entregas, os produtos com novas funcionalidades, porque a gente trabalha em sprint, a gente vai entregando, né, dependendo do projeto. A validação, a produção em si e o produto final, sendo que durante esse percurso, a gente tem aqui esse círculo onde tem satisfação do cliente e lições aprendidas, que fazem parte da nossa melhoria contínua. É o item de norma. Bruna, e a documentação? A gente apresenta dessa forma para os times. Cada fase do projeto, as atividades iniciais, quais são os artefatos que vão ser gerados dentro de uma reunião inicial de projeto. Tem a reunião inicial, onde a gente chama kick-off, vai ser gerado ali, né, uma ata de reunião ou material apresentado do start do projeto. Esse artefato já nos serve como evidência da inicialização do projeto, a visão macro do projeto. Na fase de elaboração, a gente procura buscar esses documentos. Lembrando que dentro desses documentos, ele é gerado avulso, assim, o time tem que parar para escrever aquele documento. Não, tudo são artefatos gerados por eles mesmos, da forma que ali dentro das metodologias eles já têm, né? Já trabalham, principalmente quando a gente pega isso daqui, principalmente na parte do Scrum, onde a maioria dos projetos trabalham hoje. E aí eles vão gerando as próprias documentações e a gente só aproveita. E aí a gente tem como evidenciá-las com esses modelos aqui. Até o encerramento, onde tem a liberação dos recursos. A gente apresenta dessa forma e todos esses documentos, se necessário, a gente tem modelos prontos também, caso ainda não tenha, o time seja novo, e fica disponível na nossa intranet. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens onde a gente tem treinamentos, tá? É primordial, quando entra na fundação, de tempos em tempos a gente tem treinamentos, que são para os novos colaboradores também participarem, já que a gente trabalha com várias metodologias ágeis, a gente precisa estar sempre treinando. E aí, esses colaboradores, eles participam de treinamentos, e vocês vão ver que não só os nossos colaboradores, mas também a gente convida os nossos clientes a participarem. Então, clientes que querem conhecer como é que funciona, metodologias ágeis, parceiros de negócio, fecham com a FPF e a gente tem os treinamentos. Hoje a FPF ela tem uma escola técnica chamada ETEC e é voltado justamente para essa área de negócio. Então, aqui a gente tem um modelo aqui de lições aprendidas, olha, onde a gente tem o que funcionou bem, o que precisa melhorar, experimentos que a gente pode fazer, onde isso daqui foi colocado, cada post-it foram as pessoas envolvidas no projeto, onde elas vão colocando as anotações e aí vão discutindo na reunião e tudo mais. Aqui, mais um, o time discutindo aqui, colocando os reconhecimentos, né, dentro do time, dentro daquele período. Isso aqui, quando a gente fala de lições aprendidas, os times determinam, a gente fala,
no nosso processo, a gente precisa que vocês evidenciem melhoria contínua. Isso daí pode ser feito através dessas reuniões de lições aprendidas, um exemplo, e aí o time decide se vai fazer quinzenalmente, vai fazer de 2 em 2 semanas, vai fazer mensalmente. E aí eles determinam dentro dos artefatos dos projetos dele, e a gente, como qualidade, acompanha fazendo as auditorias e aí verificando se eles estão de fato fazendo ou não. E graças a Deus vem dando certo aí. Aqui a gente tem um parceiro nosso, a Tibolt, tá? E eles têm alguns projetos conosco, e aqui alguns dos colaboradores de lá, que são pessoas chaves dentro de projetos na fundação, que elas, para entenderem como a fundação trabalha, foram fazer o curso ali esse daqui, se eu não me engano, é o de Kanban, para poder entender como é que funciona a metodologia. E assim também poder participar, né, um pouco mais no desenvolvimento do projeto. Aqui, esse daqui foi um curso de Scrum, onde aqui estou eu, né, coloquei em equipe, a gente definindo os papéis ali, que a gente sabe que a ISO pede, que são os papéis, os responsáveis bem determinados, e aqui um modelo, ó, uma imagem dentro da Scrum, como é que funciona. Time de desenvolvimento, PO, as responsabilidades deles. Quem faz o quê? Como conclusão, a implementação da norma, ela possui inúmeras vantagens, né, para a empresa. Mas também hoje eu vejo que não só a empresa ganha, mas também o colaborador. Os processos bem definidos, a organização fica mais, tem essas melhorias internas, e isso daí se reflete quando a gente ouve falar da empresa fora, ser convidada, ser vista fora dali do nosso ambiente mesmo. E nesses anos que eu venho trabalhando com qualidade, né, mesmo ali com a certificação, eu vejo que é possível sim. No começo eu via como um desafio muito grande, como mudar a cabeça dessas pessoas e mostrar, não, a ISO tem seu valor e a gente pode trabalhar junto com essas metodologias ágeis, mas a gente vai ter que buscar o equilíbrio entre os dois lados. E aí eu vejo nesse tempo que eu estou à frente da qualidade assim da fundação, que é possível sim. Claro que a gente tem ainda muita coisa a melhorar todos os dias, mas que é possível a gente implantar tanto a ISO quanto metodologias ágeis em qualquer tipo de projeto e serviço. E é isso, gente. Perguntas? Bruna, muito obrigada. Excelente palestra. É brilhante a forma que vocês uniram ali com equilíbrio, né? O melhor das metodologias, das ISOs, para adaptar para a necessidade, para a rotina do dia a dia, de forma que vocês conseguem atender os requisitos da ISO e mesmo assim incorporar determinadas práticas ágeis, adaptando lá na rotina da empresa. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal começa a adotar práticas ágeis e aí pensa assim, não tenho que documentar mais nada, não gero registro de mudança, e aí fica aquele caos depois, porque quando você precisa de uma evidência, mesmo que não seja para auditoria, que seja lá para justificar uma determinada situação para o cliente ou internamente, você está perdido porque você não tem as informações. Então, muito legal essa forma que vocês conseguiram desse equilíbrio entre usar as ferramentas, mas de fato os artefatos serem gerados durante o próprio processo de trabalho da equipe para não sobrecarregar. Então tem um equilíbrio aí, eu achei isso muito legal mesmo. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui. A Sabrina está perguntando se a FPF Tech possui a ISO 27. Eu vi que tem um slide, né, Bruna, que tem umas certificaçõezinhas, eu acho que é o anterior, se eu não me engano. Outras certificações que você tem, mais um atrás, né?
A gente ainda não tem, mas já está mapeado como nosso próximo Aí, desafio. legal. Então, vocês têm outras certificações, não é isso? Hoje a gente tem a ISO, a 9001 2015. A gente também já viu a necessidade, tá, de trazer outras certificações. Como eu falei para vocês, já colocamos aí como nossos planos futuros a 27.000. E também de calibração. É uma das necessidades com a entrada da ETEC como nossa escola técnica, né? A gente tem um laboratório hoje montado e a gente vai partir para essa também, para ISO da calibração, que vai ser algo que a gente vai colocar para trabalhar, tendo em vista esse laboratório maravilhoso que a gente está terminando de construir agora, e aí a gente vai precisar sim. E a Excelente. gente já tem essa visão de que o nosso SGQ vai crescer. Hoje a nossa equipe, só para vocês entenderem, eu já fui sozinha, né? Ou com mais uma pessoa, 2 ou 3 no máximo. Hoje a gente tem, trabalhando junto na equipe da SGQ, 5 pessoas. E a gente, assim, vê que futuramente vai crescer ainda mais. A gente vai precisar de mais pessoas na nossa equipe, porque a demanda está ficando bem mais alta. E os desafios também. Legal. Muito bom. Vamos ver, tem mais uma perguntinha aqui. Vocês consideram que o enxugamento dos processos e a equivalência do nome dos processos com o número da norma ajuda a auditoria a ser um processo mais simples, né, mais direto, tanto para a empresa quanto para a auditoria? Sim, parece uma bobagem, um simples nome, né? Mas, na verdade, para quem não vive a norma, como a gente, que é obrigado, né, a aprender a saber quais são os itens da norma, quem apenas vai ali, os setores, as pessoas que só vão executar o seu trabalho, mas precisa executar os requisitos da norma, fica muito mais fácil para ela entender onde ela se enxerga de fato na norma. Muitas vezes até que sozinho. Muitos chegam comigo e dizem assim, Bruninha, eu peguei ali a norma e eu vi o meu processo é o 7.2, eu estava lendo aqui o 7. Tem tudo a ver realmente com o que vocês estão falando. E isso, assim, parece uma bobagem, mas não. Para a gente que está ali todo o tempo, tentando ensinar a pessoa a entender a norma, fazer com que ela veja valor, é gratificante demais. Parece uma pequena mudança, assim, mas o impacto é muito grande, com certeza. É mesmo, Bruno, achei muito legal essa ideia de vocês fazerem essa associação. A gente realmente que vive nessa rotina, ajudando os gestores e os colaboradores nas auditorias, a gente identifica isso mesmo. A norma é muito extensa, né? Uhum, São vários requisitos, né, do sistema de gestão, e aí tem itens que realmente não, aquela sopa de letrinha não faz sentido nenhum. E a gente teve uma experiência agora que esse ano, agora em dezembro, a gente conseguiu nossa certificação 27.000. eu vi, Foi muito legal. E assim, parabéns. obrigada. Nas normativas, a gente teve uma consultoria que nos ajudou e ele recomendou, olha, nas normas que vocês forem elaborar, incluam no início da sessão o requisito da norma. No caso, são os anexos, né, do A, Uhum, que são os isso. controles, né, são muitos, né, na 27 são 114 controles, ainda na versão, né, de 2013. Então, Uhum, isso aí ajuda muito, porque, de fato, ali na auditoria, o auditor vai direto naquela numeração, uhum, e o próprio colaborador não tem que acessar a norma extensa inteira, ela vai só naquele número. Então, de fato, quando você exatamente. mostrou ali, eu achei uma ideia brilhante, que ajuda bastante, é uma coisa que a gente vai analisar aqui e incorporar também no nome dos nossos processos. Acho que isso vai ajudar Uhum, bastante. com certeza. Perfeito. É porque eles não têm a necessidade de saber de cor a norma, né? Pois Já é. a gente precisa, mas eles não. E Eles aí não, pois é. eles só entendendo pelo menos onde eles estão, já é um passo muito grande. Perfeito. Muito bom.
Bruna, eu achei maravilhosa a sua palestra. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente essa experiência de vocês também nessa luta, né? Que a gente vive sempre numa Sim, luta, né? sim, Da rotina dos nossos colaboradores técnicos ou administrativos, que acho que realmente essa parte de normativas traz mais um peso e é só para mostrar para o auditor e que não tem um efeito de fato na melhoria da rotina. Então, muito bom. verdade. E a gente vai trocando figurinhas aí, Lilian, porque a Perfeito. gente também vai ter o desafio aí com a 27 e aí a gente vai se ajudando. Estamos à disposição. Pois é, vamos aproximar esses laços mais ainda. Então, gente, Verdade. muito obrigada. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço o convite, tá? Mais uma vez, em nome da Fundação Paulo Feitosa, em nome do meu pequeno time da qualidade também, estamos muito honrados. Obrigada, achei incrível assim a semana de vocês e as ideias também, as palestras e acho que agrega muito, muito valor. Nossa comunidade, ela é pequena, né? Voltada para a qualidade, assim, quando a gente fala mesmo de ISO, mas e os desafios são enormes. E Isso, compartilhar acho que é o caminho. A é gente vai isso mesmo. aprendendo, né? Um E se com os ajudar. outros. Pois é. Exatamente. Nosso time também é do tamanho do seu, a gente incorporou a qualidade e segurança. É uma briga, né, manter esse time crescendo, mas a Uhum. gente, de fato, tem muito, muito trabalho, muita demanda, e a gente espera que isso continue se fortalecendo nas nossas organizações. Exatamente. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Eu vou encerrar aqui essa sala, essa live, e a gente já colocou aqui o link da próxima atividade. E aí a gente se encontra já já na outra sala. Até logo. Legal, gente. Obrigada. Até logo. Até a próxima sala.